In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Amados irmãos e irmãs, acolho a todos mais uma vez em nossas meditações quaresmais. Hoje vamos para a quarta palavra de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Está em Mateus capítulo 27, versículo 46. E o vício associado a esta palavra é o orgulho. Nós estamos fazendo as meditações com o livro do Fulton Sheen, A Vitória sobre os Vícios, e agora nós vamos para aquele pecado, aquele vício que mancha todas as outras nossas ações. O orgulho, ele é perigoso em nossa vida espiritual porque ele influencia todas as nossas outras obras, manchando-as. Então, de começo, o Fulton Sheen já traz a definição. O orgulho é um amor excessivo de nossa própria excelência, ou ao corpo, ou à mente, ou ao prazer ilegítimo que tiramos como consequência do pensamento de que não temos ninguém superior a nós. Se torna um mundo, o indivíduo, para si mesmo e em si mesmo. Então, a Sagrada Escritura condena fortemente o orgulho, porque ele é um pecado totalmente espiritual. Não há nada que faça o ser humano querer se sentir superior àquilo que ele é. Não tem nada no corpo, não tem nenhum órgão do material que faça o ser humano ter esse nível de excelência elevado. E na nossa vida espiritual isso é muito preocupante, porque você pode manchar suas boas obras com orgulho. É possível. Você pode fazer coisas que parecem boas, meritórias, obras da vida espiritual, e estarem sendo maculadas pelo orgulho e não agradáveis a Deus. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com o orgulho, tá? No final eu vou dizer como é que eu acho, isso é uma coisa minha, a forma mais fácil de nós preservarmos nossas boas obras do orgulho, tá bom? Então, o Fulton Sheen diz que o orgulho se manifesta de algumas formas, tá? Que são alguns pecados próprios do orgulho. O ateísmo, que é uma negação de nossa dependência de Deus. Na vaidade intelectual, que faz os espíritos serem incapazes de receber o ensino, porque pensam que sabem tudo o que há para saber. Ou seja, quando ele diz espíritos aqui, somos nós, né? A alma. Na superficialidade, que julga os outros por suas roupas, seu sotaque, sua conta bancária. Na vanglória, que instiga alguns pais católicos a recusarem-se a enviar seus meninos e meninas para os colégios católicos. E na sensibilidade excessiva, que torna alguém incapaz de aperfeiçoamento morais por causa da relutância em ouvir suas próprias faltas. Veja quantas consequências o orgulho pode causar em nossa alma. Coisas desastrosas. Foi o que fez Satanás cair do céu e o homem cair da graça. Não é? Então, por sua própria natureza, o orgulho, por ser uma autoexaltação, só se vence, só se cura pela auto-humilhação. E é aí que começa a reparação de nosso Senhor Jesus Cristo, se tornando humilde, se tornando pobre, se tornando obediente. Coisas que o orgulhoso não gosta. É de ser obediente, é de ser humilde, de reconhecer a sua ignorância,
Nosso Senhor, a sabedoria eterna, se calou diante de muitas acusações ali na sua paixão. O orgulhoso geralmente não faz isso. Ele sempre quer dizer tudo, ele sempre quer refutar tudo, ele sempre quer falar, mostrar a sua opinião. Ele não tem isso em si de se calar. Ele quer mostrar que sabe. E uma pessoa verdadeiramente que sabe, ela não faz isso. Ela não faz. Ela se cala. Ela sabe a hora de falar. E não precisa, não é mostrar que você sabe, não precisa mostrar que você é inteligente, porque o seu próprio jeito mostra. Seu próprio jeito. Você conversando, você agindo. Então não precisa. Né? Quando uma pessoa é inteligente, quando uma pessoa sabe de alguma coisa, né? O próprio jeito da pessoa mostra. Mas vamos caminhando na reflexão, porque ainda não é o tempo de falar sobre a cura. Né? Olha só o que o Fulton Sheen continua dizendo. Ele nunca fez um milagre em favor de si mesmo, nem para provar para si mesmo um lugar, não, nem mesmo para prover para si um lugar onde pudesse descansar sua cabeça. Então a vida de Jesus começa reparando o orgulho sempre com o ministério em favor dos outros e nunca para si. Lembra a tentação do diabo? Pães para saciar tua fome. Jesus não aceita, não aceita essa tentação. Mas a humilhação suprema dentre todas foi o tipo de morte que ele escolheu. A cruz, a morte mais vergonhosa, a morte pior, mais infame, mais dolorosa que se tinha. Então, quando o homem quis se elevar num extremo tão grande de querer dizer a Deus o que é certo e o que é errado, que até hoje nós fazemos isso, quando nós pecamos, quando nós cometemos alguma falta, nós estamos dizendo a Deus, em outras palavras, que Deus não sabe o que é certo e o que é errado. Nós que sabemos, por isso que nós fazemos. Né? Então, o homem teve essa autoelevação no maior que ele podia conseguir, se fosse possível até virar um Deus, tirar Deus do trono, e Deus faz o rebaixamento, aquilo que ele ele reduz assim ao máximo possível, a tanto que, veja a Eucaristia, se não fosse bastante ele se tornar uma criança, que já é uma coisa, digamos assim, humilhante para um Deus, você se tornar uma criança, ele podia se tornar um guerreiro, ele podia se tornar um rei, ele podia se tornar a pessoa mais importante dessa terra, mas se torna uma pequena criança. Então, se isso não fosse bastante, Jesus ainda se torna alimento, alimento, uma coisa perecível, que é a Eucaristia. Veja só, pão, uma coisa que com o tempo a própria natureza cuida de destruir, não é? Se não for consumido. Então veja como Jesus se rebaixa, como Deus dá um exemplo de humildade contra o orgulho para reparar o orgulho da humanidade. Mas nós fazemos o quê? O caminho contrário. Queremos só subir, subir, subir. Não aceitamos que as pessoas nos corrijam, não aceitamos que as pessoas nos dê conselho, que reclamem conosco, até mesmo às vezes é injusto, porque isso é da nossa natureza. Então, o orgulho, por ele ser uma coisa puramente espiritual, vai ferindo as nossas boas obras. Nós podemos fazer obras boas que pelo orgulho elas se corrompem. Como, por exemplo, fazer caridade para que as pessoas me vejam. Rezar para que eu tenha fama de piedoso. Então eu vou corrompendo minhas boas obras. Vou manchando tudo e Deus não vai aceitando nada. E quando nós chegarmos lá, no julgamento final, no nosso juízo particular, Deus vai dizer, está tudo vazio aqui. Está tudo manchado de orgulho. Olha aqui, você realmente rezou muito, fez muita coisa boa, mas estava tudo manchado.
com orgulho, por causa da sua natureza fraca e que você mesmo não cuidou de trabalhar isso. Então, o orgulho, às vezes, ele é silencioso também. Ele passa sutilmente em nossa vida espiritual, em nossas obras. Então, sempre pedir a misericórdia de Deus em relação a isso, não é? Para espiar o falso orgulho de ancestralidade, Cristo coloca de lado a consolação da divindade. Esse tipo de orgulho é, por exemplo, eu sou descendente de uma família real, sou descendente de pessoas nobres. Não é? Esse orgulho da ancestralidade. Para espiar o orgulho da popularidade, é ridicularizado até o desprezo enquanto pende, praguejado no madeiro. Para espiar o orgulho do esnobismo, é posto na companhia de ladrões. Para espiar o orgulho da prosperidade, rejeita até a posse de seu próprio leito de morte. Para espiar o orgulho da carne, foi açoitado até que não houvesse nenhuma beleza nele. Para espiar o orgulho em ter amigos influentes, é esquecido até por aquele que ele curou. Para espiar o orgulho do poder, fica fraco e abandonado. Para espiar o orgulho daqueles que abandonam a Deus e sua fé, deseja sentir-se sem Deus. É esse o sentido da palavra da cruz. A palavra da cruz, meu Deus, por que me abandonaste? É para fazer essa expiação do orgulho. Porque Deus, como diz a Escritura, abandona o orgulhoso a si mesmo. O orgulhoso ele está cheio de si, do seu ego. Então ele não tem espaço para Deus agir. Então Deus deixa mesmo. Deus deixa. Deus deixa que ele siga os seus caminhos. É uma oração que nós sempre temos que fazer e dizer para Deus o seguinte: Deus me livre de seguir meus caminhos, meus projetos, minhas coisas. Que eu faça a vontade de Deus. Porque eu mesmo, olhando para trás, se eu tivesse seguido aquilo que eu queria seguir, que deu errado, eu hoje estaria perdido, com certeza. Então, Deus me livre de seguir aquilo que eu quero. É a pior coisa, quando Deus nos abandona a nossa própria vontade. Porque nós não sabemos onde a nossa vontade vai nos levar, mas Deus sabe. Deus, ele tem noção do contexto geral. Um ato seu hoje vai influenciar lá em 2050 alguma coisa. Se não for sua vida, mas alguma coisa no contexto universal. Então, que Deus nos livre de seguirmos os nossos próprios atos. Bom, as lições dessa palavra na cruz, não é? Essas que são palavras de desolação, para que nós nunca pudéssemos ficar sem a consolação, tem duas lições, que é a humildade como caminho para a verdadeira grandeza e de que nós não devemos nos gloriar em nós mesmos. Jamais. Não é jamais. Porque, pensa comigo, isso o Fulton Sheen coloca. Veja como é fraco um corpo humano. Tá? O conteúdo de um corpo humano é equivalente a quanto ferro existe em um prego, a quanto açúcar existe em 2 torrões, a quanto óleo existe em 7 barras de sabão, a quanto fósforo existe em 2.200 palitos e a quanto magnésio é necessário para revelar uma fotografia. Ou seja, quimicamente, nós valemos somente alguns reais. Então, eu estou querendo me orgulhar de quê? De quê? Olha o tamanho do universo. Se você mora numa metrópole, se você mora numa cidade grande, veja se as pessoas estão parando para prestar atenção em você. Ande no centro, leve uma topada, caia. Veja se todo mundo vai querer lhe ajudar. Então, assim, você e nada é a mesma coisa. Eu e nada, nós somos a mesma coisa. Nós só temos um valor para Deus e até para as pessoas que nos amam, elas amam até certo limite. Consegue compreender? Então,
Humanamente, nós não somos nada. Vejam essas filosofias contemporâneas que dizem que o homem não tem nada de especial, né? Diferente das filosofias medievais, até algumas modernas, mas as contemporâneas. Veja, o homem agora não é mais o centro, né? Deus também não é mais o centro, nós somos só uma evolução de mais uma espécie, de um ser primitivo, de acordo com o evolucionismo, e também nós não temos nem controle total daquilo que nós pensamos, porque tem todo esse estudo a respeito do subconsciente. A Terra é só um planeta entre tantos, o nosso sistema solar é só um entre tantos. O que é que sobra para nós nos gloriarmos? Considero nada que nós somos, considero nada. Só Deus que pode nos ajudar. Então, nós não podemos nos gloriar disso. Nós não podemos nos exaltar. Porque quimicamente somos nada. Não é? O universo, a ciência, nada. Né? Então Deus ele resiste aos orgulhosos por causa disso. Porque Deus sabe. Não é? Deus sabe de tudo. É fácil de entendermos isso, pois se o homem pensa que sabe tudo, nada mais sobra para ele conhecer, nem mesmo aquilo que Deus poderia dizê-lo. Veja que situação grave. Se eu sei de tudo, nem Deus tem mais nada para me dizer. Por isso que ele resiste aos soberbos, né? Então, Deus só vai nos preencher quando nós nos esvaziarmos. Não é somente isso, tá bom? Bom, qual seria a cura do orgulho? Bom, aqui eu fiz já uma junção, né? Que todo mundo sabe que é a humildade. Então, bom, eu diria o seguinte: você que tem esse defeito dominante, claro, todo mundo tem, né? Todo mundo tem o orgulho, todo mundo tem, mas algumas pessoas o orgulho ele é muito forte, é o defeito dominante. Então, você que tem, considerar sempre isso, que no seu nada, meditar no seu nada, meditar na encarnação, meditar em como você não é ninguém. Tem uma frase, uma história de São Felipe Neri, não é? Que um dia ele vendo um criminoso sendo levado para a prisão, ele disse: olha, lá se vai Felipe Neri se não fosse pela graça de Deus. Então nós temos o costume de sempre querer nos exaltar para, não sei, assim, termos uma aprovação, né? Uma validação. Nós queremos sempre ser os melhores, nós ficamos chateados se as pessoas não ligam para nós. Mas o caminho é esse, é a humildade. Fazermos sempre isso. Pensarmos que nós não somos nada. E nós não somos mesmo. É pedir a Deus a humildade, pedir a Deus a perseverança de permanecer assim. Ver como nós somos pessoas ruins. Nós ficamos impressionados quando nós pecamos. Quando nós pecamos, a gente é como se dissesse assim: não, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer algo assim. Nunca. Mas aí São Francisco, numa carta, ele diz assim: você poderia fazer pior. Então não pense quando seu irmão pecar, não se escandalize, porque ali poderia ser você 10.000 vezes pior. Mas agradeça porque Deus, ele te preservou de uma queda dessa, né? É uma lição que nós tiramos. A minha recomendação para vocês que sentem, não é, que as obras estão manchadas de orgulho, e para todos os católicos, isso é uma recomendação que eu dou para todos, não é? É a consagração total à Virgem Maria, a Nossa Senhora. A consagração de São Luís, né, com o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem.
Pode ter alguém que não concorde aqui nesse vídeo, diga assim, não, eu já vi, esse pessoal aí dessa corrente é muita regrinha, é muita coisa que usa, não é? Eu não tenho tempo de rezar essas orações. Bom, São Luís, ele refuta isso tudo, né? Ele no livro, quem leu sabe que ele refuta tudo isso, né? Então, eu vou falar aqui para quem não gosta e para quem gosta dessa devoção, tá bom? Para quem gosta e para quem não gosta, leia o tratado, tá? Ah, mas na minha paróquia é assim assado. Não importa, leia o tratado. Ah, mas agora eu não me identifico com véu, eu vou ter que usar véu? Quem disse? Eu nunca vi ele dizendo isso. Então, leia o tratado. A devoção tem muitos símbolos exteriores, tem, como as orações, a cadeia, muitas coisas. Mas não é a essência da devoção. É tanto que ele diz: se você quiser usar a cadeia, use. Se não quiser, não use. Né? Então, o importante as pessoas deixaram de lado, que é fazer as ações em Maria, por Maria e com Maria. Porque ela, sendo a criatura mais pura saída das mãos de Deus, somente ela sabe oferecer as nossas obras a Deus. Então, o que é a devoção? Eu vou resumir para vocês. Pronto, a devoção é isso. Tudo que você merecer, quando você estiver em estado de graça, claro, tudo que você merecer, as suas obras satisfatórias, as suas obras meritórias, tudo isso você vai entregar para Nossa Senhora, para que ela entregue a Jesus. É isso. A devoção é isso. Foi aprovada por muitos papas, só é citar o Papa João Paulo II, que divulgava, e vários santos também. E é uma coisa devocional, gente. Não é uma coisa burocrática. Você pode fazer essa consagração é, em particular, não precisa ser numa missa. Claro, você realiza a confissão, a comunhão, tudo, mas dentro das possibilidades, você faz em particular. Não precisa agora só você, se você for mulher, ir de véu para a missa. Se for, ótimo, mas não é a essência da devoção. Eu sei que hoje tem muitos abusos em relação a essa devoção. Mas se você lê, se você conhece, você vai perceber que ela é necessária. Né? Ela é necessária porque nós não sabemos oferecer a Deus as nossas boas obras, as nossas intenções. E pela devoção, pela essa consagração, ou você dormindo ou acordado, seus méritos serão para Nossa Senhora. E ela, que é a mais pura, com certeza vai saber oferecer melhor a Jesus do que eu e do que você. É como se você desse a ela uma coisa bruta e ela adorna como o filho dela gosta. Entende? Então, essa é uma forma prática de você livrar suas ações do orgulho, tá bom? Agora, claro, não faz na brincadeira. Não é porque agora está na mão de Nossa Senhora, eu posso fazer o que quiser. Não é isso, entende? Você vai fazer com amor, com a intenção de agradar a Jesus e a Maria, ok? Aqui no tratado, São Luís expõe um monte de falsos devotos da Virgem. Tenha cuidado para não se tornar um falso devoto com algumas coisas que eu não vou falar aqui, para que você vá lá no tratado verificar se você não é um falso devoto de Nossa Senhora, tá bom? Eu digo que esse é um dos grandes meios para combater o orgulho, praticar a humildade e fazer as ações por meio de Maria, a nossa mãe. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.